Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu quero falar de um tema. O meu tema hoje os portais do inferno, o poder que o inferno tem sobre as pessoas. Mas eu quero ler aqui em Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparenta. Olha, meus amigos, existe, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Quais foram os mundos que foram criados? Os mundos são 7 dimensões. A primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão é onde nós habitamos: luz, espaço, tempo e matéria. Essas 3 dimensões. Nós seres humanos estamos nessas 3 dimensões. Nós somos um ser tridimensional. Nós estamos compostos de corpo, alma e espírito. A primeira dimensão é luz. Essa que nós possamos enxergar é onde está. A segunda dimensão é o tempo, espaço, tempo e matéria. Terceira dimensão. E a quarta dimensão é um núcleo que fabrica energia da sexta dimensão, tanto da quarta dimensão. E a sexta dimensão é onde está as almas que estão debaixo do altar de Deus, são salvos. E a quinta dimensão, onde está o demônio e os perdidos. E a sétima dimensão é onde Deus está, onde está a luz inacessível, aquela luz que ninguém pode ver, a luz inacessível. Olha, meus amigos, eu quero falar um pouco sobre, pela fé os mundos foram criados. As pessoas, de que maneira vocês estão sendo alimentados por esses mundos? Se vocês estão tendo a influência do inferno, ou vocês estão tendo a influência do céu? Porque nós somos ungidos ou por Deus ou pelo diabo. Não adianta, ou você está sendo ungido por Deus, ou você está sendo ungido pelo diabo. Ou você está sendo ungido pela sétima dimensão, ou você está sendo ungido pela quinta dimensão. E o mundo está aí, desse jeito que está aí. Mas vamos ler aqui em Mateus 16, versículo 18, que diz assim. Mateus 16, versículo 18. Diz assim: pois também eu te digo que espero, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Perguntaram, o Senhor Jesus Cristo diz assim: quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo disse: sobre esta pedra, sobre esta revelação que ele era o Cristo, que a igreja seria edificada, e as portas do inferno não prevalecerão sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas eu vou explicar para vocês, porque existe o portal do céu e o portal do inferno, para que vocês possam entender isso. Como você entra no céu através de oração, de jejum, através de sua fé, e como você entra no inferno através da sua maneira de agir, das coisas do mundo, as coisas que o mundo está te alimentando. Então, meus amigos, se você está usufruindo da dimensão do céu, ou se você está usufruindo da dimensão do inferno. E a Bíblia fala: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Se você não crê, você já está no inferno, você já está condenado. Mas não é isso ainda que eu quero dizer nessa pregação. Eu quero falar dos portais que existem no mundo. Olha, meus amigos, nessas dimensões que estão aqui, para que Deus venha estar no meio de nós, é preciso que tenha alguém consagrado a Deus, para que o Espírito Santo venha habitar. O Espírito Santo sai da sétima dimensão e vem habitar no ser humano. E Deus não tem outras mãos a não ser a minha e as suas. Para fazer o bem para a humanidade, Deus não tem outras mãos a não ser a minha e as suas. Mas o inferno também tem os seus súditos,
aqueles que estão ungidos aqui no inferno, para trazer o mal para as pessoas, porque o diabo, ele está no outro lado, na quinta dimensão. Mas para o diabo entrar nessa dimensão, ele tem os seus cavalos, ele tem os seus aparelhos, que eles usam para trazer esse mal sobre as pessoas. Esses espíritos que traz essas obras de bruxaria, de macumbaria, tem que ter os seus cavalos, tem que ter o seu ponto de contato aqui na terra, para que as pessoas venham invocar ele, para que ele saia da quinta dimensão e entre nessas três dimensões, para fazer o mal para as pessoas. Olha, meus amigos, e esses portais são abertos através desses bruxos, desses macumbeiros que existem aí. É sempre perto de um eleito, tem que ter um macumbeiro ou dois. O eleito não, o diabo não deixa o eleito de maneira nenhuma, nem um minuto. O diabo, Jesus Cristo falou para Pedro assim: Pedro, o Filho do Homem será entregue na mão dos publicanos, dos pecadores. Falou para os apóstolos, e Pedro disse assim: não, Senhor, apartai-vos de mim, Satanás. Aquele pensamento ali não era de Pedro, era do diabo. Cuidado com os seus pensamentos, aquilo que você está pensando. Será que você não está tendo uma influência do inimigo? Então, meus amigos, esses aí são os portais que o diabo tem sobre esta terra. Esses que eles dão o nome de cavalo, dão o nome de aparelhos, porque eles usam esses macumbeiros, eles usam esses anjos caídos para fazer o mal, para trazer o mal às pessoas. E você, às vezes aquela pessoa não tem nenhum conhecimento daquela outra pessoa, mas o diabo usa ele para destruir aquele outro. E eles são esses cavalos aí. Mas o que aconteceu no Brasil? Uma certa cantora chegou no Brasil, ofereceu um show de graça, que ela só exigiu que montasse a estrutura. Ela veio aqui no Brasil e abriu um portal. E aquele portal ali pegou o estado mais carente de Deus, aquele estado que foi tanto pregado, que tanto rejeitou a palavra. Mas não é esse evangelho denominacional frouxo que está aí, não. Rejeitou foi a mensagem da hora. Quando aquela mulher lá abriu aquele portal, que o diabo desceu ali com grande ira ali, aquele estado ali recebeu aquela grande enchente ali. Vou mostrar para vocês aqui em Efésios, que está escrito em Efésios 2, versículo 2, diz assim: em que notou o tempo que andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vocês estão vendo o príncipe da potestade do ar. O profeta William Branham fala que Deus manda uma chuva branda, o príncipe da potestade do ar transforma em uma tempestade, um maremoto, um terremoto. Então esse é o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele é príncipe da potestade do ar. Ele tem o poder de fazer essas catástrofes no mundo. Aí veio e abriu esse portal no Brasil. O estado que era carente de Deus recebeu a pena, pagou pela pena por ter rejeitado a palavra. Sempre quando vem um castigo sobre a humanidade, com certeza rejeitou a Deus. E assim esses portais são abertos. Esses cantores aí, esses servos de Satanás, está andando pelo mundo abrindo portais para fazer as pessoas, para que o inferno venha entrar nessa dimensão. Então, meus amigos, com certeza o Brasil foi amaldiçoado nesse show que teve aí. Agora, meus amigos, isso é sério demais. Isso é muito sério, e tenha cuidado com o que você está fazendo, porque de repente você está sendo influenciado pelos espíritos que saem da quinta dimensão e manifesta nessas três dimensões. Mas por que as pessoas hoje, quando acontece uma coisa tão tremenda na vida delas,
elas perdem a fé, porque Deus também tem aqueles que Deus usa. Vocês têm que encontrar um desses que Deus usa. Isso é tão raro como um pássaro raro, que você não encontra em qualquer lugar. Mas o mundo aí está cheio desses curadores divinos, desses homens de negócio que fazem que o evangelho seja uma causa de ganho. Mas sempre Deus tem um. Tem um ali que tem o poder de orar pelo um câncer e curar, orar pelo uma AIDS e curar. Deus tem, mas ele está tão escondido que poucas pessoas passarão a ver esse tipo de pessoas. Mas, meus amigos, isso é tão real, o inferno é tão real. O inferno, meus amigos, todas as pessoas que morreram na época certa foram para o inferno. Mas tem pessoas que não morreram na data certa, fica aqui na quarta dimensão, usando as pessoas que estão aqui. Isso é difícil de falar, porque isso aqui vai na contramão daqueles que dizem ser evangélicos, porque eles dizem que o homem é como um cavalo, morreu, acabou. Não, aonde é que estava o rico conversando com o pai Abraão? Aquela ilustração do Senhor Jesus Cristo falando que o rico conversando, pai Abraão, permita-me que Lázaro morre. Então, meus amigos, aí vem as religiões, algumas religiões dizendo que o inferno é a sepultura. O inferno, meus amigos, significa separação de Deus. Se você está no mundo, fazendo as coisas do mundo, você está sendo usado por esses espíritos. Por isso que o evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. É triste, uma desses dias aí, eu enfrentei um macumbeiro terrível. Um macumbeiro terrível, daqueles que tem o poder de levitar, de entortar ferro. Eu enfrentei esse homem, mas eu só venci ele através do sangue do Cordeiro, através do poder do Espírito Santo. Eu entreguei ele na mão do Senhor Jesus Cristo, e ele não teve nenhum poder sobre mim, e ele não sabe como eu derrotei ele. Mas eu derrotei ele, eu escondi de trás do logo de Deus, eu escondi atrás do assídio do Senhor, e eu fiz tudo que Deus me mandou que eu fizesse, eu fiz. E hoje ele é um homem derrotado, porque o negócio, meus amigos, era forte demais. Se eu contar o que eu passei, ninguém vai acreditar o que eu passei. O homem transmutava e aparecia dentro de minha casa, e eu vi o homem lá, porque eu tenho o dom de ver, eu tenho o dom de divisão, de ver as coisas. Esse camarada era forte demais. É um desses camaradas que ele é um homem inteligente, um professor de faculdade, um homem que manuseia essas crenças malignas de uma forma tão grande. Mas eu só venci porque o Senhor Jesus Cristo venceu por mim. Não foi por força de meu braço, eu não conseguia vencer aquilo, mas através da graça de Deus, Deus me deu a vitória. Mas, meus amigos, mesmo assim, existem os portais, existem aquelas pessoas que estão a serviço de Satanás, para fazer o mal para as outras pessoas. Tem pessoas que estão morrendo com enfermidade espiritual. Vai no médico, o médico examina e não acha nada, mas está ali preso por uma bruxaria, uma feitiçaria. E isso é tão real. Por isso, meus amigos, tome cuidado com aquilo que vocês estão usufruindo. O Brasil pagou um preço muito grande por ter aceitado aquela orgia, por ter permitido que em nosso solo brasileiro aqueles acontecimentos de orgia acontecessem. E o preço foi caro. A corda sempre rebenta do lado mais fraco. E o estado que mais rejeitou a palavra de Deus recebeu a punição. Porque o demônio, meus amigos, ele é príncipe da potestade do ar.
Deus nunca manda tufão para as pessoas, Deus nunca manda maremoto, Deus nunca manda isso aqui, mas Ele pega a chuva branda de Deus e transforma em tufão, em maremoto, em terremoto. Ele é que faz essas coisas nos ares. Então, meus amigos, espero que vocês estejam entendendo aquilo que eu estou dizendo. Eu sei que eu ia falar dessas coisas hoje aqui. Eu sei que o diabo lutou a semana toda para que eu não pregasse essa mensagem. Mas eu falei para mim mesmo, nem que eu sozinho eu prego ela. Eu sozinho eu prego ela hoje. Mas eu digo para vocês que é desta forma. Eu sou um homem que desde minha infância eu tive um contato direto com as colunas de fogo. Dentro do meu quarto entrou a coluna de fogo. Daquela coluna de fogo saiu uma voz que disse assim: meu filho, o que é que tu queres, meu filho? E eu disse assim: Senhor, eu tenho tanta coisa para te pedir, mas não estou aguentando o poder, Senhor. Eu estou morrendo. Olha, meus amigos, quando aquela coluna de fogo subiu, que eu começava a orar, meu corpo queria flutuar. Mas o inferno viu aquele momento. O inferno viu aquele momento e o diabo fez de tudo para comprar minha alma. Me ofereceu riquezas e glórias deste mundo. E o diabo não era sonho, não era nada, não. Ele materializava diante de mim, me oferecendo riquezas e glórias deste mundo. Esses dias eu fiz uma pregação aqui. E o diabo apareceu para mim e falou que ele me daria 1.100.000 para que eu parasse de pregar. E me mostrou um contrato. E eu falei para ele: eu vou perder aquele lugar lá na glória. Eu falei para ele assim: eu vou perder aquele direito lá em cima. Falei: não, mas ele me ofereceu. E isso é tão real, meus amigos, que vocês nem imaginam. Olha, uma outra hora eu vou falar um pouco aqui dos corpos celestes, do corpo teofânico. Todo mundo tem um corpo teofânico que está esperando ele no outro lado. Se aquele corpo teofânico estiver do lado do diabo, ele cai no inferno. Se aquele corpo teofânico estiver do lado de Deus, ele estará no céu. Seu corpo teofânico, com certeza você já viveu com Deus em uma outra era, em um outro plano que não é esse, como Deus disse para Jó. Nós temos um corpo de anjo, meus amigos, que está do outro lado nos esperando. Se você é um daqueles anjos que ficou ao lado de Miguel naquela batalha, ao lado do Senhor, você é um anjo de Deus. Mas se você é um anjo daquele que ficou ao lado de Lúcifer lá atrás, você é um filho de Satanás. Isso é difícil dizer isso aqui, mas a Bíblia fala que é pelo fruto que conheceis a árvore. E minha teofania, eu não posso dizer muito de minha teofania, mas a Bíblia diz que eu estaria aqui nos últimos dias. A Bíblia diz que eu estaria aqui nos últimos dias. Eu quero agradecer a todos vocês e quero que Deus abençoe a todos vocês, que vocês venham analisar as coisas. Não faça nada, esse negócio de simpatia, de mandar fazer as pessoas botar coisa dentro da geladeira, fazer ramo de não sei o que. Não faça nada disso, porque isso aí são atributos ao inferno. Isso aí você está ensinando as pessoas a abrir portal para que o diabo venha entrar dentro de sua casa. Vocês têm que ficar simplesmente com o nome de Jesus Cristo, que é autossuficiente. O nome de Jesus Cristo, ele é autossuficiente para curar, para libertar. Usa só este nome, porque, meus amigos, o diabo está ali em busca de oportunidade sua, para ver se você entra com contato com o inferno, para ele lhe pegar ali, naquelas rodinhas ali. Mas se você busca o Espírito Santo, vive ao lado da palavra, você está gozando daquela sétima dimensão dentro do seu coração. E tenho certeza, se você é um cristão cheio do Espírito Santo, você traz um fardo em suas costas, porque todo o inferno está reunido contra você. Todo o inferno está reunido contra o eleito, contra aqueles que trazem a palavra.
Olha, meus amigos, que isso seja de uma grande reflexão para você. Pois, meus amigos, existem 7 dimensões que, para que Deus criasse essas dimensões, como está escrito aqui em Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui, em Hebreus 11, 13. Em Hebreus 11, diz assim, Hebreus 11, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês aqui. Hebreus 11, versículo 3 diz assim, olha como está escrito aqui: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira em que aquilo que se vê não foi feito do que se aparenta. Eu vou explicar um pouco isso aqui é muito profundo. Deus não pegou uma matéria-prima para criar a terra, não. A terra está aí, vocês estão vendo ela, mas ela não é feita daquilo que aparenta ser. A terra e os mundos foram feitos pela palavra, mas para que Deus fizesse os mundos, Ele teve que acreditar que era possível, Ele teve que acreditar, Ele teve que ter fé, para criar essas 7 dimensões que vocês estão vendo aí. Até Deus necessitou de ter fé. Pela fé, o que está escrito aqui, ó, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E ainda fala assim, que não foi feito daquilo que se aparenta. Deus não pegou uma forma, Deus não pegou algo para criar alguma coisa, igual você pega uma matéria-prima e cria uma coisa, e pega outra coisa e cria outra coisa. Não, Deus fez, não existia nada e Ele fez. Não é aparente daquilo que você está vendo. Vocês estão entendendo que Deus, para criar os mundos, Ele teve que ter fé, Ele teve que acreditar que era possível criar a palavra. Então, meus amigos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho meus problemas, mas eu sempre digo que um dia minha fé vencerá por mim. A fé, meus amigos, é uma substância. A fé não é uma imaginação. A fé não é um pensamento. Você pega um sapato e coloca debaixo de sua cama e deixa aquele sapato ali por vários anos. Mas se alguém perguntar para você, você sabe que você tem um sapato ali debaixo da cama. É igual a fé. A fé, ela é uma substância que ela tem que ser real, até chegar a ser palpável. A fé tem que se tornar uma substância, tem que se tornar real, para que ela venha a ser manifesta. É aquela mesma fé que Deus teve para criar os mundos. Você tem que ter aquela mesma fé para curar o câncer, para curar a AIDS, para curar todas as doenças. Mas você tem que alcançar no seu coração aquela substância que Deus teve fé para criar os mundos. É por isso que muitas pessoas falam aí, gritam, e as pessoas correm e não recebem nada, porque não tem a fé genuína. A fé genuína é a fé que nasce dentro de você como um filho. Ela é real, não é um pensamento. A mulher, quando está grávida, ela sabe que o filho está ali crescendo dentro dela. A pessoa que tem fé, ela sabe que aquela fé ali está crescendo dentro dela até que se torne real, até que venha a luz. Agora, quanto tempo? Depende de paciência, longanimidade, temperança, os 7 dons do Espírito Santo. A fé não é uma varinha mágica que você bate ali. Não, a fé é paciente. Se você não tem paciência, você não adquirirá a fé. Mas, meus amigos, espero que você tenha entendido minha mensagem. Vocês veem que o inferno está aí, ungindo essas 3 dimensões, que é a luz, espaço, tempo e matéria. Essas 3 dimensões, quando a pessoa morre, ela perde essas 3 dimensões. Ela vai para a 5ª dimensão ou a 6ª dimensão. Mas nessa carne aqui existe 3 dimensões.
E toda a hoste da maldade do inferno foi derramada na quarta dimensão para ungir essas três dimensões. E todas as bênçãos de Deus, dos lugares celestiais em Cristo, foram derramadas na quarta dimensão para você receber também essa unção em você. Agora, é o lugar que você encontra, é onde, de que maneira você está recebendo. Você está vivendo, você está recebendo do céu. Você tem um pensamento cristão, tem um pensamento justo, ou você tem um pensamento mundano, cheio de pecado. Eu espero que Deus possa abençoar todos vocês, que a fé é real. O inferno não é brincadeira, meus amigos. Olha, eu vou contar uma experiência aqui para encerrar essa mensagem. Eu estava numa cidade chamada Camaçari e tinha uma senhora que ela era mãe de um irmão. O irmão pediu para que a mãe dele morasse no fundo da igreja, um quartinho que tinha. E aí a igreja cedeu para ela. Eu era aqui de Tapetinho, fui lá para Camaçari. Quando o irmão chegou para ver a mãe estava com a perna inchada, toda azul, pisou num prego e ninguém sabia. Aí levou no médico, o médico falou assim, ó, a perna dela vai ser amputada. Segunda-feira você traz ela aqui. Aí o irmão chegou dia de sábado na frente da igreja e entregou. Aquilo entrou no meu coração uma compaixão tão grande que eu passei a noite toda chorando e orando por essa irmã. Eu não sei como algo entrou em mim que eu passei a noite toda chorando e orando. Quando foi segunda-feira que foi levar a irmã para amputar a perna, o médico falou assim, não precisa mais, isso aqui foi um milagre. Olha, meus amigos, quando passou no outro dia, eu estava dormindo, a morte veio me visitar. Uma mulher feia, com uma foice rodando entre esses dois dedos. E eu deitado, ela falou assim, eu sou a morte. Eu falei, só que o Senhor Jesus Cristo lhe venceu. E em nome de Jesus Cristo eu vou levantar aqui agora. E fui pegando das paredes e fui levantando, até que eu fiquei de pé, eu e ela de pé. Quando eu levantei minha mão, ela sumiu. Ó, meus amigos, isso é tão real. Várias vezes, eu já vi ela umas 4 vezes. Ela quando acontece de orar por uma pessoa que Deus dá a vitória, ela vem. Ela não deixa de graça não. O mundo espiritual é tão real. É tão real, se eu fosse contar aqui as coisas que eu enfrento no mundo espiritual, eu daria um dia e uma noite contando as experiências. Mas Deus está no controle, que Deus possa abençoar todos vocês, porque tem que aprender a fechar os portais do inferno. Aí Jesus Cristo fala, Pedro, sobre esta pedra edificarei, nem as portas do inferno não prevalecerão contra essa revelação. Qual é a revelação? Que Jesus Cristo é o ungido de Deus, para proteger todos nós. Nós só podemos fechar os portais do inferno com o poder de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo, o poder da palavra falada dele. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, meus amigos, se você orar para um macumbeiro e lá em cima Deus falar uma palavra, aquele homem ali, ele não tem mais nenhum poder sobre você. Nem o inferno tem poder sobre você, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você orar e você mover o coração de Jesus Cristo, e ele falar uma palavra de proteção para você, nenhum mal lhe sucederá. O diabo vai buscar outro cavalo para lhe pegar, mas aquele lá já não tem poder nenhum sobre você. E eu venci, meus amigos, pela graça de Deus. Mas esse homem que eu venci, ele mandou outro cavalo. Ele não teve mais poder sobre mim não, mas ele mandou outro. Eu tive também que lutar contra esse outro. Olha, a unção foi tão terrível que minha esposa viu ele, a unção, a entidade que foi lá, só porque ela viu, deu uma dor de dente nela, que ela passou o dia todo gritando essa dor de dente. Só porque quando eu estava tendo contato com essa entidade, ela viu. Rapaz, eu já tive profundo, por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus prometeu para mim,
que eu vou levar para todos vocês. Que a graça de Deus esteja sobre vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus.